Boa noite de novo. Primeiro, lamentar a Cida não ter vindo, né? A Cida, ela é fantástica enquanto profissional. E categoria, os indígenas, eles foram vacinados pelo Covid, primeiro que a gente, assim, eles têm um trabalho muito interessante, né? E a Cida é uma pessoa que tem contribuído muito, trazendo a cultura dela, né, deles lá, dos indígenas, para os não indígenas, né? A Cida é uma companheira mesmo nossa e que a gente com certeza vai contar com ela em outros momentos, como já contou, né? Em outros momentos, para ajudar a gente a pensar um pouco de como melhorar dentro dos nossos hospitais a compreensão da cultura indígena. E aí eu estava aqui, eu fico aqui pensando, viu, Edson, e a professora Valda também, quando disse, não, eu quero falar por último. Pode deixar que eu falo por último. E eu estava me preparando para falar por último. E achei ótimo. E aí eu recebi hoje um texto que eu gostei muito. Um texto dessa moça que está começando com a gente, a Neuma Lacerda, que eu conheci também há pouco tempo, não há muito tempo. Eu também sou muito mais velha do que ela, né? Sou mais ou menos da idade da mãe dela. E aí, ela fez um texto que eu gostaria muito de ler e que a gente pudesse, inclusive, publicar nas nossas histórias aí da BEM e de nossos grupos aí da saúde. E aí eu queria que a Neua me permitisse ler o texto que ela mandou. Fique à possível? Vontade. Sim, fique à vontade. Deixa me ver. Edson, eu posso ler, né? Fique à vontade. O tempo é seu. Tá, ok. Ela me fala, você nem me falou quanto tempo eu tenho que falar. Porque aí eu queria... Termine o texto e faça suas considerações. Tá, ok. Trabalho da enfermagem, valorização profissional no desenvolvimento sustentável. Essa valorização precisa ser uma ação concreta, que supere as desigualdades. E aí, eu acho que é isso. A gente precisa realmente ter ações concretas, e o Edson, ele toca um pouco nessa história. E a gente só vai modificar a nossa história de enfermagem se a gente conseguir fazer esse casamento do nosso atendimento, do nosso trabalho com o meio ambiente. O viver bem, ele não acontece, né, se a gente não amar também o meio ambiente, se a gente não respeitar o meio ambiente. E aí eu fiquei pensando que no texto da Neuma, ela diz o seguinte: não existe a sociedade e nós. Nós somos essa sociedade, então não tem diferença. Então a gente precisa realmente pensar essa sociedade e dividir com essa sociedade o conhecimento e a sabedoria que muitos dos nossos antepassados trouxeram. E aí, por que não lembrar da Florence quando ela traz a lâmpada, não é? Quando ela traz a lâmpada, ela diz para o mundo, e disse, até hoje a gente diz, ela traz a luz para ver essa sociedade que muitas vezes fica negando, né? A gente viveu isso durante muito tempo agora, nesses últimos anos. E aí eu fiquei pensando mais ainda quando o Edson traz a questão do bem viver. A professora Valda, ela tem vivenciado dentro do Conselho, e principalmente durante a pandemia, essa história do meio ambiente com muita garra que essa turma que está no Conselho Nacional tem desenvolvido. E aí eu queria ver o seguinte: a gente, enquanto profissional, técnico, auxiliares, enfermeiros, a gente precisa
valorizar, e tem uma coisa que a gente precisa fazer, a gente precisa participar. Eu e vocês todos que divulgaram esse encontro, fizemos tudo para que todas as pessoas, os nossos amigas e amigos participassem. Mas aí eu não quero questionar as pessoas que não estão participando. Eu quero dizer que a gente precisa ter outra forma de fazer com que as pessoas participem. E a gente precisa criar o hábito. A gente precisa criar o hábito de contar o que é o atendimento da enfermagem no hospital, o que é o atendimento de enfermagem lá na unidade básica de saúde. As pessoas precisam saber isso. A comunidade, quando chega, ela quer ter atendimento, mas ela chega e pergunta logo, enfermeira, você está no hospital, já vai gritando, né? Está lá morrendo de dor e já chama a enfermeira. A gente precisa conversar mais com a população. E para conversar com essa população, a gente precisa participar e conhecer o controle social. Se a gente não consegue, não conhece esse controle social, a gente não vai conseguir dar a melhor qualidade de vida a essa população. Nós conseguimos, professora Valda, nós conseguimos isso, né, quando a gente teve a nossa 8ª conferência, quando a gente teve a Constituição votada, votada inclusive com a presença do indígena, né, do Krenak, que estava lá. E a gente, essa Constituição, ela nos traz de presente uma coisa que é a participação social. E aí, quando eu peço assim, vamos lá, gente, vamos assistir, vamos participar, é porque faz parte do nosso desejo de mudar o atendimento à população. Faz parte da nossa obrigação, enquanto profissional de saúde, que teve a oportunidade de começar um atendimento de qualidade para a época, com aquela moça que não era uma pessoa rica, né, que não precisava fazer aquele trabalho, mas que estava lá, dia e noite, dia com a lâmpada e de noite, né, fazendo o atendimento à população. As pessoas que foram mortas ou acidentadas durante a Guerra da Crimeia. E aí, quando a Constituição nos dá saúde e direito de todos e dever do Estado, ele deu também, como obrigação nossa, a participação. E deu para a gente um equipamento para fazer a participação. Mostrou para a gente a lei que dizia, participa, valoriza, fiscaliza e traz qualidade para a sociedade. Essa Constituição de 88, ela teve a ajuda de algumas pessoas aqui, né, do ponto de vista de ter vivenciado a época, ter participado de vários encontros para poder sair esse texto. E hoje a gente tem, nesse governo, nós temos a oportunidade de investir muito mais na participação. E aí, o nosso sindicato está aí ainda. Peterson, você primeiro é um cara de sorte, pé quente, né? Foi para a luta, porque eu não conhecia o Peterson, eu conhecia o Edson, eu conhecia a Ana, conhecia a Fabiola e outras pessoas da enfermagem, eu não conhecia o Peterson. E aí eu comecei, esse menino tem um pé quente danado, né? Que aí começou a mexer e cria grupo aqui, cria grupo acolá. E a gente não pode perder a oportunidade de participar do nosso sindicato. É um sindicato de auxiliares e técnicos que durante muito tempo ficou sem acreditar muito na participação. E hoje a gente tem essa categoria participando. É muita coisa, muito grupo, grupo de todas as cores participando enquanto enfermagem.
Agora a gente precisa colocar isso na prática mesmo, no dia a dia, porque aqui, nessa maquininha, a gente consegue fazer essa conversa, ouvir a gente, eu estando aqui, e Fabiola lá, vocês aí. Mas a gente não consegue comunicar para a população que precisa do atendimento de qualidade. Então, mas como é que se participa? Como é que vai participar do conselho? Por que é que existe o conselho? Existe conselho municipal, estadual, nacional, e existe em todo esse país. E não é só na saúde, na educação, na segurança, e até agora tem até um conselhão que vai discutir com o presidente da República. Né? O pessoal está lá, todo mundo está se animando para participar. E a nossa categoria, durante esses anos todos, teve muita dificuldade de participação, primeiro pelo fato de ter 2, 3 empregos, pelo fato de sair de uma carga horária correndo para, né? Nem dormia para fazer essas coisas. E aí eu queria muito que a gente, na ABEM, começasse a produzir coisas que tivessem mais próximo. Não é, você vai dizer assim, mas Sônia, não é a missão da ABEM. Mas a gente precisa fazer muita coisa por essa categoria. Eu participei do evento lá na escola da UFPB, eu fiquei encantada. Muita gente, né? Muita gente participando. Aí estava a Corém, estava a COFEM, estava a ABEM, muita estudantada. E assim, as enfermeiras mais, as professoras já aposentadas, fazendo as mesmas falas de participação, pedindo para a gente para participar. Todos precisam participar. Essa história do meio ambiente é o que vai salvar as nossas vidas. Porque se você vê, e aí o Edson, quando eu vejo a briga hoje pela questão do petróleo, lá no norte, eu fico pensando, hoje não existe mais a necessidade, não existe mais investimento em petróleo. O investimento vai ser energia. E aí a gente já está brigando para ter bacias de petróleo lá no Acre, naquela região, onde o povo tem uma outra qualidade de vida, tem outra cultura. Então, assim, participação no Conselho de Saúde, a gente tem aqui algumas pessoas que participaram também do Conselho de Saúde, à época, quando eu estava lá, e vejo que aquele lugar precisa ser ocupado por mais enfermagem. A gente precisa ter o sindicato. Já temos o sindicato dos enfermeiros, mas precisamos ter o sindicato dos auxiliares e técnicos. A gente precisa estar participando. E aí, Sônia, como é que você vai participar? Como é que você vai cobrar? Como é que você vai controlar? Qualquer um de nós podemos participar e controlar. O controle não é só do conselho ou dos conselhos. O controle é meu enquanto indivíduo que preciso ter um atendimento de qualidade na minha unidade de saúde. É isso que a gente precisa estar pensando. E aí hoje, com essa nova discussão, abrir essa discussão com relação ao meio ambiente, eu lembro que quando eu fiz o meu curso de enfermagem lá no Rio de Janeiro, a responsabilidade socioambiental era muito pouco. A gente não falava sobre isso. A atenção integral à saúde, ela estava presente, mas não no que diz respeito como a gente tem hoje, municipalizado, uma discussão muito mais ampla da questão da integralidade. Não tinha isso. E aí, a partir das nossas discussões antes da conferência, antes de 1988, é que a gente começou, e não foi porque os gestores mandaram,
foi porque a população começou a sentir a necessidade de ter um atendimento de qualidade. E tem uma coisa assim que muito interessante que aconteceu com a enfermagem. Eu não sei o nome do aplicativo, mas eu sei que a doutora Fabiola fez um aplicativo, né? Então, a gente começou, através da internet, a fazer coisas para melhorar e minimizar o sofrimento da população. Então, a tecnologia, ela vem facilitando, claro que temos problemas, facilitando a vida do profissional da enfermagem e também abrindo portas para que a gente possa construir novos equipamentos, novos aplicativos, essas coisas da internet que eu não entendo muito, não. Mas eu sei que tem essas coisas todas. Então, precisamos. Aí, foi o que aconteceu? Nós usávamos as seringas de vidro, depois chegou a descartável, aquelas caixas de botar as seringas, a gente não tinha o menor cuidado, né? Não é que não tinha cuidado, a gente não tinha, talvez, a formação mais específica para fazer esse cuidado para o descarte e o cuidado de não se machucar. Quando veio a AIDS, cresceu esse cuidado. A AIDS trouxe uma série de coisas para a gente melhorar o nosso trabalho e a nossa vida mesmo, né? Então, é o descarte correto que a gente começou a acompanhar, a ter mais cobrança. As enfermeiras, está concluindo, as enfermeiras estão mais atentas, maior formação, maior cuidado com os acidentes de trabalho. Então, eu queria encerrar a minha fala dizendo o seguinte: eu acho, Edson e Ana, e quem está aí nessas carinhas, e a professora Valda, que a gente tem esse ano uma oportunidade ímpar de recomeçar tudo que a gente deixou, inclusive de reaprender a lavar as mãos. Que a pandemia trouxe para a gente, né, essa cobrança de lavar as mãos, né? Então, eu queria encerrar com isso e dizer para a Fabiola o seguinte: eu acredito muito, Fabiola, que você, na presidência da ABEM, vai espalhar, né? Espalhar toda a discussão. E aí o Edson já deu a dica: eu já fiz isso. A gente vai pegar o caminho que o Edson andou para a gente começar a reaprender e a redizer para as pessoas o que você disse há um tempo atrás. Então, as coisas a gente já começou a fazer, né? E eu vou ficar aqui, aposentada, torcendo e esperando, né, que vocês façam as coisas e demandem pouquíssimas coisas para mim, viu, Edson e dona Fabiola? Então, quero encerrar dizendo a vocês aqui que eu estou muito feliz em estar aqui na Paraíba, nessa oportunidade de estar comemorando, junto com vocês, uma categoria, que é a minha categoria, e que durante muitos anos, na minha militância sindical, a minha preferência foi por ramo de atividade. Então, era do Sindicato dos Previdenciários. E depois que eu cheguei na Paraíba, é que eu comecei a ter uma militância maior nessa área. E eu queria agradecer a Ana, que já aprendi muito com a Ana, e agradecer a Nelma, essa moça aí, que também é lacerda, e tirou a cara depois que eu falei. Agradecer assim, que eu quero que ela... Eu ouvi da minha neta, né, um dia desse, ela dizia assim: vó, você pode até morrer que eu vou assumir a sua militância no movimento feminista. E aí eu não quero morrer não, viu, Nelma? Mas eu quero que você assuma um pouco, junto a esses meninos e meninas que estão aí, a luta em defesa da enfermagem, em defesa da saúde, em defesa da vida e em defesa do bem viver. Era isso que eu queria falar para vocês.